Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 231 Tirando vidas como se ceifasse o trigo. Sleepy Fox logo sentiu a pressão esmagadora do assalto incessante da Victorious Return e da Radiant Sacred Flame. Onda após onda de jogadores se jogavam na linha de defesa da Holy Empire como se não houvesse fim para seus números. Sleepy Fox podia apenas olhar impotente conforme seu povo era morto apenas para ver mais oponentes avançarem. Heavenbreaker e Nightbreak Trickster. Que diabos esses dois maníacos prometeram para seus membros? Eles estão apenas se alinhando para jogar suas vidas fora. Sleepy Fox amaldiçoou veementemente. Uma sessão após a outra caia conforme as linhas defensivas da Holy Empire era suprimida pelos números esmagadores. Sleepy Fox imediatamente direcionou suas forças reservas para preencher as lacunas. Com centenas de jogadores morrendo a cada minuto, eles estavam precisando drasticamente de reforços. Se as tropas das Kickers United não chegassem logo, a Holy Empire seria aniquilada. Apesar do ataque feroz de seus inimigos, os jogadores da Holy Empire também estavam matando incansavelmente. Ignorando as consequências, eles estavam teimosamente segurando a linha conforme enrevidavam. HMMPH, Radiant Sacred Flame e Victorious Return não são nada especiais. Afinal, mesmo as duas juntas não conseguem nos expulsar. Chefe, eu já matei 23 deles. Eu já devo ter ganhado um lugar no regimento de cavaleiros. Irmãos, mantenham-se fortes. Vamos mandar a Radiant Sacred Flame e a Victorious Return para casa chorando para suas mamãezinhas. Vamos ver se esses covardes ainda ousam subestimar a nossa Holy Empire depois de hoje. A maioria dos jogadores na Holy Empire, Radiant Sacred Flame, Victorious Return, e até mesmo nas Kickers United não eram totalmente reconciliáveis entre elas. De fato, uma boa quantidade deles tinham amigos em guildas rivais. Afinal, cada pessoa era dono do próprio nariz, e nenhum deles era tolo o suficiente para tratar rivalidade de guildas como rancor pessoal. Isso não queria dizer que eles não tinham orgulho de suas guildas. Essas pessoas compartilhavam tanto a glória quanto a vergonha de suas guildas. Se sua guilda fosse forte, eles naturalmente pareciam forte também. A área de fora da Floresta do Crepúsculo tinha se tornado há muito tempo um campo de batalha caótico, e o tamanho do conflito ainda estava aumentando. Holy Empire, que estava aguentando por tanto tempo, estava prestes a ceder quando as tropas das Kickers United chegaram. Eles deram a volta no inimigo antes de começar a trucidar um caminho através do flanco inimigo. Irmãos, ataquem, massacrem a Radiant Sacred Flame e a Victorious Return. Os 30.000 jogadores das Kickers United surgiram como um tsunami maior que uma montanha, disparando na direção do inimigo enquanto uivavam gritos de guerra que preenchiam os céus. Os jogadores da Radiant Sacred Flame e da Victorious Return na parte oriental do seu exército começou a sentir o chão sob seus pés tremer. Olhando ao redor com suspeita, eles rapidamente notaram um enxame negro de jogadores das Kickers United como formigas no horizonte. Suas expressões mudaram drasticamente conforme eles viram as vastas fileiras de adversários se aproximando. Se esses inimigos investissem em frente, eles teriam que suportar todo o peso do ataque. Tang Yao, não se esqueça de fazer nossos ladrões focarem em coletar o equipamento dropado. Ni Yan lembrou especificamente Tang Yao dessa importante tarefa. Não se preocupe, eu já dei as ordens, disse para não deixarem passar nenhuma peça. Com o momento atual das Kickers United, abrir caminho massacrando eles não se mostrava nem um pouco difícil. Apenas disparando em frente, eles poderiam coletar incontáveis peças de equipamento dos adversários derrotados. Esse efeito só seria acentuado pelo fato que muitos jogadores da Radiant Sacred Flame e da Victorious Return já tinham nomes marcados de vermelho. Quando um jogador com nome vermelho morria e caiam todo seu equipamento durante uma batalha como essa, sua guilda normalmente forneceria um set substituto além de dar algumas recompensas adicionais para compensar suas perdas. Ni Yan pensou sinistramente. Mesmo se não conseguirmos dar um golpe que aleije a Radiant Sacred Flame e a Victorious Return hoje, nós vamos fazê-lo sangrar. Com um round final de rugidos excitados que trovejaram ameaçadoramente nos ouvidos dos inimigos, os guerreiros das Kickers United finalmente se chocaram com os exércitos da Radiant Sacred Flame e da Victorious Return. Liderando o ataque onde estavam os lutadores, entre eles Resplendente Bladelight e Yan. Brandindo suas espadas massivas, eles abriram caminho pelos inimigos e iniciaram um banho de sangue. O céu estava preenchido com um brilho sagrado, caindo gentilmente como chuva de primavera de uma nuvem. As bênçãos aumentavam seus atributos, permitindo que os 500 guerreiros na vanguarda a lutar tão ferozmente quanto um tigre. Puta que pariu, isso é incrível. Que skill é essa? Minha força aumentou em 60%. Eu sou invencível. A maioria desses guerreiros normalmente não conseguiam causar nem 200 de dano em um ataque. Porém, com esses buffs, a maioria deles teve a chance de dar um ataque com dano de mais de 300. Com mesmo os mais fracos partindo inimigos ao meio como se cortassem melões, não há necessidade de dizer nada sobre aqueles que já podiam se gabar de seu alto poder de ataque mesmo antes das bênçãos. Com tal alcance, esse feitiço era obviamente alguma forma de magia avançada. O olhar de Ni Yan escaneou as forças da guilda antes de pousar sobre um sacerdote de manto branco. Seu coração tremeu quando ele o reconheceu. É ele. Quem mais poderia ser senão Black Heaven? Ele pareceu estar sinceramente cumprindo o acordo com Black Hell,
se integrando como um membro das Kickers United e participando das atividades de guilda. Ele acabou de usar uma magia templária da classe de sacerdotes, Boon of Power. Como uma besta monstruosa, o exército das Kickers United rasgou a linha de frente da Radiant Sacred Flame e da Victorious Return. Um após o outro, grupos começaram a recuar, apenas para perceber que eles não podiam fugir da investida dos guerreiros inimigos. Nós somos invencíveis. Conforme os jogadores das Kickers United mais uma vez rugiam gritos de guerra, sua moral disparava para alturas totalmente novas. Os jogadores da Radiant Sacred Flame e da Victorious Return estavam todos congelados de terror. Alguns deles até mesmo esqueceram de resistir conforme as Kickers United lidava rapidamente com aqueles em seu caminho. Matem. Tang Yao repetidamente soltava labaredas de chamas, cada uma delas voando em direção a um inimigo com um bang. Seu nível em conjunto com seu massivo dano mágico fazia com que pouquíssimas pessoas pudessem sobreviver a mais de 2 ataques dele. Ni Yan sozinho se infiltrou na retaguarda inimiga, tomando um atalho em direção aos sacerdotes. Sua adaga não parou de se mover à medida que ele exterminou eficientemente todos os sacerdotes à vista. Ni Yan era como um deus da morte coletando as almas daqueles sacerdotes. Seu horripilante poder de matar deixou os outros traumatizados. Sacerdotes eram os salva-vidas de uma guilda. Com centenas de guerreiros e magos ao redor, ninguém tinha ideia de como Ni Yan chegou até eles. Em um instante, os feitiços de todos os magos por perto estavam focados em Ni Yan. Um bombardeio mágico caia sobre Ni Yan em sucessão, explodindo nele e causando uma linha de valores de dano a flutuar no ar sobre ele. Porém, o nível de Ni Yan era muito alto. Ele estava no nível 35, enquanto a maioria desses jogadores estavam mais ou menos no nível 25. Alguns deles tinham nível menor ainda. Essa era uma diferença de nível maior que 10. Sem algum tipo de ignorar nível, seus danos seriam extremamente limitados. Adicione no topo de tudo isso o fato de que ele estava com o conjunto Skywalker, que aumentava consideravelmente sua sobrevivência, seus ataques mal conseguiam atingir 2 dígitos. Apesar disso, sob o ataque concentrado de tantos jogadores, a vida de Ni Yan foi rapidamente drenada até a metade. Ele bebeu uma poção de saúde intermediária, que instantaneamente encheu sua barra de vida de novo. Do seu ponto de vista vantajoso, Heavenbreaker notou que algo estava errado. Inesperadamente, um ladrão já havia se esgueirado pelas fileiras de sacerdotes e já havia matado quase 30 deles. Olhando de perto, ele pôde ver que era seu odiado rival Nirvana Flame. Ele gritou enraivecido, Skinny Dog. Pegue um esquadrão de ladrões e destrua o Nirvana Flame. Mad Hog. Vamos ver quão louco você é. Várias dezenas de ladrões dispararam em direção a Ni Yan, transbordados de intenção assassina. Ni Yan matou mais 6 sacerdotes. Por causar tanto caos na retaguarda, os sacerdotes estavam ansiosos demais para curar direito. As linhas de frente da Radiant Sacred Flame e da Victorious Return, que agora estavam em falta do suporte dos sacerdotes, rapidamente colapso. Os guerreiros das Kickers United estavam banhados em luz sagrada e avançavam com grande fervor. Os ladrões das Kickers United finalmente chegaram na retaguarda. One Strike Vo, Sam, e os outros estavam presentes. Como elites da guilda, sua força de combate era extraordinária, e os magos da Radiant Sacred Flame e da Victorious Return imediatamente caíam como moscas, fazendo com que o ataque concentrado de feitiços sob Ni Yan diminuísse. Os lábios de Ni Yan se curvaram em um sorriso frio quando ele notou uma silhueta familiar se aproximando furtivamente. Skinny Dog, que estava indo furtivamente, ao ver o sorrisinho de Ni Yan, sentiu como se seu coração tivesse sido esmagado por uma marreta. Seus cabelos da nuca arrepiaram conforme ele se lembrava das diversas vezes que ele tinha ido contra Nirvana Flame. Ele tinha ganhado uma grande quantidade de 0 vezes, resultando em um medo subconsciente de Ni Yan apesar dos numerosos elites da Victorious Return que ele tinha ao seu lado. Ele não tinha nenhum senso de segurança e seus movimentos eram um pouco rígidos como se seu corpo tivesse subitamente se tornado impotente. Virando sua cabeça, Ni Yan olhou em direção a Skinny Dog, então se fixou em sua posição para então seus olhos o perfurarem com um brilho estranho. Eye of Truth. Uma silhueta embaçada apareceu na visão de Ni Yan. Ele imediatamente ativou o modo furtivo, desaparecendo sob o olhar dos jogadores ao redor, e disparou em direção a Skinny Dog com sua adaga levantada. Vendo os olhos injetados de sangue de Ni Yan que lembravam os de um demônio, Skinny Dog ficou extremamente nervoso. Antes que eles conseguissem reagir, a figura de Ni Yan desapareceu bem diante de seus olhos, fazendo com que ele sentisse a lâmina do ceifador se aproximando lentamente, ainda mais perto do seu pescoço. Assim que ele apertou firmemente sua adaga, alevantado em preparação para repelir qualquer ataque a caminho, ele sentiu um arrepio atrás do seu pescoço. Antes mesmo que ele pudesse reagir, já era tarde demais. Que velocidade aterrorizante! Skinny Dog teve uma sensação de desamparo em seu coração. Nirvana Flame era uma parede intransponível. Mesmo se ele melhorasse grandemente no futuro, ele sabia que ele nunca poderia derrotar esse oponente que já havia despedaçado completamente sua autoconfiança. Utilizando a Dance of Death, Ni Yan deu a volta em Skinny Dog, que nem mesmo teve uma chance de reagir. Ele o acertou na parte de trás da cabeça com um golpe preciso, infligindo um atordoamento com sucesso. Merda, parem ele!
Um dos ladrões nas proximidades gritou quando viu Skinny Dog sendo atordoado. Ele disparou em frente. Antes que qualquer um dos ladrões pudesse alcançá-lo, Ni Yan o atacou com um backstab, e então passou a lâmina da sua outra adaga pelo pescoço de Skinny Dog, tingindo o chão de vermelho. Skinny Dog caiu no chão. Ni Yan, usando Shadow Waltz, desapareceu da vista dos ladrões. Quando os ladrões finalmente chegaram, a área já estava vazia. Ni Yan não estava em lugar nenhum. Eles encararam uns aos outros, sentindo o sangue em suas veias se tornar gelado. Apenas agora eles compreendiam porque todo mundo online chamava Ni Yan de Mad Hog. Ele era realmente merecedor desse título. Eles não podiam nem mesmo segurar vela para ele. Um grupo de mais de 300 sacerdotes acabou de ser aniquilado por Ni Yan antes mesmo que eles pudessem revidar. No momento em que Sun e os outros chegaram ali, haviam apenas corpos deixados no chão. Os guerreiros da Kickers United rapidamente empurraram a linha de frente também, tirando um grande feixe de jogadores da Radiant Sacred Flame e da Victorious Return em uma ceifada. Tang Yao olhou nos números fornecidos pelo seu pessoal, suas sobrancelhas dançaram em deleite. Conforme a linha de frente das Kickers United ia em frente, os ladrões na parte de trás pegaram mais de 8.000 peças de equipamento. Mesmo depois de devolver o equipamento dropado pelos jogadores das Kickers United, eles ainda coletaram quase 6.000 peças de equipamento.